Olá pessoal, eu sou o professor Gustavo Viegas e este é o Toda Matemática. Às vezes nós queremos encontrar a área entre o gráfico de uma função e o intervalo ali no eixo do x, ou seja, calcular a integral de a até b dessa função f. A é o início do intervalo e b é o fim dele. Só que podem acontecer duas situações estranhas. Primeira, a integral ser difícil demais de calcular. Segunda, às vezes nós não temos de fato a função f, temos apenas alguns valores dessa função. Para esses dois tipos de situações, o que se faz é uma aproximação numérica. Então, calcular numericamente uma integral é encontrar uma aproximação que será tão boa quanto a desejada da integral ali da função. Uma maneira de fazer isso é assim, ó. Então aqui eu tenho o meu intervalo AB e eu noto que eu posso unir os pontos A, f de A e B, f de B com uma reta. O que eu tenho? Eu posso aproximar a integral por esse polígono que apareceu, que se eu girar ele, eu noto que é um trapézio. A integral de a até b da função f é aproximadamente a área do trapézio, cuja altura é h. Quem é h? É o b menos a. Aquele segmento que estava em cima do eixo do x, ele vira a altura ali do trapézio, e a área do trapézio depende das suas bases. As bases medem f de a e f de b. A área de um trapézio é a altura que multiplica a base média, ou seja, h que multiplica f de a mais f de b dividido por 2. Então, esse aí é um método numérico para calcular a integral. Ficou assim, ó. A integral de x1 até x2 de uma função f de x. Então, esse seria o ideal, calcular a integral, mas nós teremos um processo que dá, em geral, uma resposta aproximada. Eu defino o h como sendo o x2 menos x1, daí o método do trapézio simples é essa integral, que eu vou indicar como I de t, de integral do trapézio, vale h dividido por 2, que multiplica a f de x1 mais a f de x2. Bom, mas eu posso melhorar essa ideia. Quem sabe eu faço o seguinte, ó, eu chamo o intervalo de x1 até x3 e pego o ponto médio, que eu vou chamar de x2. Então agora eu vou trabalhar com um espaçamento menor. O h vai ser o x3 menos x1, só que dividido por 2. Então eu vou dividir em h e depois o h de novo. E em cada intervalo eu aplico o método do trapézio. Então fica assim, ó. Entre o x1 e o x2, eu aplico o método do trapézio. Vai ficar h sobre 2, que multiplica a f de x1 mais a f de x2. E depois eu faço tudo de novo. Entre o x2 e o x3, vai ficar h sobre 2, que multiplica f de x2 mais a f de x3. O que eu noto aqui? F de x2 é um valor que apareceu nas duas integrais do trapézio. Então, quando eu juntar tudo isso numa única soma, vai ficar h sobre 2, que multiplica f de x1 mais 2 vezes a f de x2 mais a f de x3. Então, aqui eu apliquei o método do trapézio simples, só que duas vezes. Note que foi importante que o espaçamento h fosse igual. A distância entre x1 e x2 é igual à distância entre x2 e x3. Bom, eu posso continuar com essa ideia. Agora eu vou dividir em 3 intervalos iguais. Eu chamo o meu intervalo de x1 até x4 e pego os pontos x2 e x3, de maneira que o h vale x4 menos x1 dividido por 3. Ou seja, eu trabalho agora com 3 intervalinhos de tamanho h. E aplico o método do trapézio em cada um deles. Então, uma vez o trapézio entre x1 e x2, outra vez entre x2 e x3 e outra vez entre x3 e x4. E quando eu agrupar tudo numa única expressão,
O x2 ele aparece duas vezes, quando eu faço o método do trapézio, numa integral e em outra, análogo com o x3. Então, quando eu juntar tudo, vai ficar assim, ó, h sobre 2, que multiplica a f de x1 mais duas vezes a f de x2, mais duas vezes a f de x3 e mais a f de x4. Então, nós temos o método do trapézio composto, que é quando eu pego o meu intervalo, que começa no x1 e acaba no xn mais 1, e divido ele em n segmentos todos iguais, de tamanho h. Então, o h é o xn mais 1 menos o x1 dividido por n. Uma aproximação da integral de x1 até xn mais 1 da função f é dada por h sobre 2, que multiplica a f de x1, daí vem assim, ó, duas vezes a f de x2, duas vezes a f de x3, até lá o duas vezes a f do xn, só que o último aparece uma vez só, a f do xn mais 1. Então, o que é interessante aqui? Que eu trabalhei com espaçamentos todos iguais, todos eles valendo o h. As integrais numéricas, que são exatamente desse tipo, em que nós trabalhamos com espaçamentos todos iguais, se chamam integrais de Newton-Cotes. O Newton e o Cotes, eles trabalharam juntos entre 1709 e 1713. O Cotes, ele era o segundo maior matemático ali da Inglaterra na época do Newton. O primeiro era o Newton, o segundo era o Cotes. Na verdade, o Cotes ele era astrônomo, mas ele foi capaz de fazer toda a revisão do Principia, que é o livro que o Newton escreveu. Então, o Cotes trabalhou aí na revisão da segunda edição do Principia. Ele arrumou vários detalhes técnicos que o Newton tinha errado. Bom, então vamos fazer um exemplo. A integral de 1 até 3 de n a menos x ao quadrado dx. Então, eu vou começar com o método do trapézio simples. Bom, se é trapézio simples, então eu vou trabalhar apenas com um intervalo. O h vale 3 menos 1, que vale 2. E o método do trapézio simples é aquele que vale h sobre 2, que multiplica a f de x1 mais a f de x2. Quem é o x1? 1. Quem é o x2? 3. Então, basta calcular. 2 sobre 2, que multiplica o e elevado a menos 1 ao quadrado, mais o e elevado a menos 3 ao quadrado. Ou seja, ficou e elevado a menos 1 mais e elevado a menos 9, que fazendo as contas, daí aproximadamente 0,37. Esse valor 0,37 é uma aproximação do valor exato da integral, que fazendo as contas dá aí aproximadamente 0,14. Note que ficou um pouco distante, né? A aproximação pela integral do trapézio simples deu 0,37, mas o resultado exato é 0,14. É porque eu trabalhei com um espaçamento muito longo. Então, o que dá para fazer? Tentar um trapézio composto. Vou fazer de novo essa integral. De 1 até 3 de n a menos x ao quadrado dx, só que agora com 4 intervalos. Bom, se eu vou trabalhar com 4 intervalos, o h vai valer 3 menos 1 dividido por 4, que dá 2 quartos, 0,5. Então, como é que fica a integral? Vai ficar o h sobre 2, que multiplica a f de x1 mais duas vezes a f do x2, mais duas vezes a f do x3, mais duas vezes a f do x4, mais a f do x5. Bom, que valores são esses? O x1 é o primeiro valor, o 1, que é o extremo inicial do intervalo, e o x5 é o último valor, é o 3, que é o extremo final do intervalo. E para achar os outros, eu parto do início e vou somando de h em h, ou seja, 1, e agora eu vou somar de meio em meio. 1,5, 2, 2,5 e 3. Então eu vou calcular a exponencial de menos x ao quadrado nesses valores aí. Então vai ficar 0,5 dividido por 2, que multiplica e elevado a menos 1 ao quadrado, mais duas vezes e elevado a menos 1,5 ao quadrado, mais duas vezes o e elevado a menos 2 ao quadrado, mais duas vezes o e elevado a menos 2,5 ao quadrado, mais o e elevado a menos 3 ao quadrado. Então, para encontrar o x1, x2, x3, x4, x5,
Eu comecei com o x1 e fui somando de h em h. Fazendo as contas, deu ali aproximadamente 0,15. 0,15 já é um resultado mais perto do valor exato, que é uns 0,14. Bom, se eu tivesse mais paciência, eu faria espaçamentos H's menores ainda. Quanto menor eu fizer, mais próximo o resultado da integral do trapézio composto estará do resultado real da integral da função. E é isso aí. Espero que tenham gostado. Muito mais vocês encontrem em todamatemática.com.